Na aula de hoje, nós falaremos tudo a respeito da luz. Então fica comigo depois da vinheta. Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com o seu professor Marcos Kelvin. Na aula de hoje, nós falaremos tudo a respeito da luz, pessoal. Playlist nova hoje, turma. Óptica geométrica, gente. Então, nós vamos falar tudo sobre os fenômenos relacionados à luz, à visão. Vamos responder perguntas como por que o céu é azul, quais são os defeitos da visão, como corrigi-los, por que eles acontecem. Tudo isso, todos os fenômenos relacionados com a luz, nós vamos falar nesse curso, tá? E hoje é a nossa primeira videoaula, pessoal. Então fica comigo, coloca o cinto que a viagem vai ser longa mais uma vez. Vem comigo e fica aí e presta atenção. Gente, óptica geométrica é o ramo da física responsável pelo estudo dos fenômenos relacionados com a luz, os fenômenos relacionados com a visão, pessoal. Óptica vem de luz, vem de visão, e geométrica vem de geometria. Então, neste ramo, aqui neste tópico, nós teremos muitos desenhos geométricos, muitas figuras geométricas. Então, a geometria vai estar muito presente aqui no nosso entendimento e no nosso estudo da luz, tá bom? Mas antes de tudo isso, vamos falar da natureza da luz, ou seja, o que é a luz, professor Marcos Kelvin? Então, olha só aqui que eu trouxe para ti o que é a luz, ó. A luz nada mais é do que uma onda eletromagnética. Ou seja, ela é formada por campos elétricos e magnéticos, pessoal. Esses campos elétricos e magnéticos, eles variam, criando um ao outro. Então, o campo elétrico varia e cria o campo magnético varia e cria o campo elétrico, tá? Mas calma, esse curso a gente vai falar mais lá na frente, quando a gente falar sobre ondas eletromagnéticas de fato, tá bom? Aqui eu tô te falando que a luz é uma tal dessa de onda eletromagnética, tá? E aqui eu tenho uma representação dessa onda eletromagnética, onde eu tenho aqui o campo magnético, que é o azul, ó, variando no eixo vertical, e o campo elétrico aqui, ó, variando no eixo horizontal. Então, vocês percebem que quando eu tenho um campo magnético, eu crio um elétrico, e quando eu tenho um elétrico, eu crio um magnético. Isso é a onda eletromagnética. E a luz é uma onda eletromagnética, tá? Gente, essa onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo com uma velocidade c, tá bom? Então, essa é a direção e sentido de propagação dessa onda eletromagnética, tá? Mas é claro que a gente não vai ficar desenhando a onda eletromagnética toda vez dessa forma. A gente vai fazer um desenho mais simplificado, tá? Então, a gente vai representar toda vez, ó, dessa maneira aqui, tá? Então, a gente vai representar dessa maneira aqui a onda eletromagnética. Ela se propaga aonde tem matéria, aonde não tem matéria. E com que velocidade essa onda se propaga, professor? Essa onda vai se propagar com uma velocidade no vácuo, nós vamos chamar de c, de 299,792,458 metros por segundo. Aproximadamente aí, ó, 300 milhões de metros por segundo, pessoal. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo aproximadamente. Ou seja, em um segundinho apenas, a luz percorre aí 300 milhões de metros, ou 300 mil quilômetros. Então, essa onda eletromagnética aqui, ó, ela se movimenta muito, mas muito rápido, pessoal. E a luz é uma onda eletromagnética. Logo, ela também se propaga com essa velocidade no vácuo, tá, pessoal? Lembrando que não tem nada mais rápido do que a luz no vácuo, tá bom? Então, essa velocidade aqui, ó, é a nossa velocidade mais rápida que a gente conhece, tá, pessoal? Bacana? Agora, olha só aqui que eu trouxe mais sobre a onda eletromagnética e sobre a luz. Vem aqui comigo, olha só. Eu trouxe aqui para ti aquilo que a gente chama de espectro eletromagnético, pessoal. O que é o espectro eletromagnético, professor Kelvin? O espectro, pessoal, nada mais é do que a divisão
das ondas eletromagnéticas, tá? Lembra que eu te falei que a luz é uma onda eletromagnética, né? É uma espécie de onda eletromagnética. Porque existem várias outras ondas, várias outras espécies de ondas eletromagnéticas. Existe, por exemplo, o raio gama. Já ouviu falar no raio gama? Aquele que criou o Hulk? Não é? O raio gama é um tipo de onda eletromagnética. Outro tipo de onda eletromagnética, o raio-x. O raio-x também é um tipo de onda eletromagnética. O ultravioleta, olha só, tu conhece o ultravioleta, né? Aquilo que causa dano à tua pele, que é enviado pelo sol. Ele também é um tipo de onda eletromagnética. Assim como a nossa luz visível, pessoal. A nossa luz visível é um tipo de onda eletromagnética, tá? E ela que vai ser o nosso objeto de estudo aqui nesse curso, turma. A luz visível. Além desses todos aí, nós ainda temos o infravermelho, o micro-ondas, as ondas de rádio. Todas essas são exemplos de ondas eletromagnéticas. Todas essas ondas fazem parte do espectro da onda eletromagnética, tá? Então, a luz visível é um tipo de onda eletromagnética, assim como todas essas outras aí. Professor Kelvin, e qual é a diferença? Qual é a diferença de uma onda tipo raio gama e uma onda tipo micro-onda? Pessoal, a diferença vai estar na frequência dessa onda ou no comprimento de onda dela, tá bom? Então aqui eu coloquei numa linha do tempo de comprimento de onda, ó, multiplicado por 10 a menos 9, tá bom? Multiplicado aqui por 10 a menos 9. Então olha só aqui, ó. O raio gama, ele tem um comprimento de onda de 0,001 vezes 10 a menos 9 metros. Já o raio X aqui, ó, ele já tem em torno de 10 nanômetros. 10 nanômetros. A luz visível, pessoal, ela vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros, turminha. Então, o comprimento de onda é o que vai modificar qual é a região do espectro eletromagnético que eu estou trabalhando. A frequência também, tá, pessoal? Porque frequência e comprimento de onda são ali inversamente proporcionais, tá? Mas eles estão ligados. Ou seja, esse cara aqui, ó, que tem um comprimento de onda muito pequenininho, que é o caso do raio gama, tem uma frequência muito alta. E todo mundo que tem uma frequência alta tem uma energia alta. É por isso que esses raios aqui, ó, são aqueles que são prejudiciais à tua saúde, não é? Isso porque eles são muito energéticos, tá? Já esses outros aqui nem tanto, não é verdade? Agora mesmo deve estar sendo atingido aí por vários raios de rádio, de TV e ondas de rádio e ondas de TV. Agora mesmo deve estar sendo atingido aí por várias ondas de rádio e várias ondas de TV. Ei, professor, tá passando por mim agora? Tá passando por ti direto, mas não é prejudicial, tá bom? Porque a frequência dela não é tão grande quanto a frequência do raio gama, por exemplo. Essa é a diferença, é isso que vai diferenciar as regiões do nosso espectro eletromagnético. E a nossa região de interesse é esse daqui, olha só, do raio visível, da luz visível, tá? Professor, por que nós chamamos isso de luz visível? Adivinha? Porque é a faixa do espectro eletromagnético que o ser humano consegue ver. Que nada mais são do que aquelas cores do arco-íris, pessoal. Isso porque o ser humano se adaptou a enxergar esse tipo de luz aqui. O ser humano se adaptou a enxergar essa região do espectro eletromagnético. Existem seres que enxergam outras regiões do espectro, tá bom? Deve existir por aí também, em outros planetas, seres que devem enxergar em outras regiões do espectro. Mas nós, seres humanozinhos, enxergamos na região da luz visível, tá, pessoal? E aí, ó, além de o comprimento de onda dividir as regiões do espectro, ela também divide aqui as regiões na luz visível, tá? Olha, a luz visível nada mais é do que uma onda eletromagnética que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros, tá bom? Só que ela ainda tem subdivisões, ó.
é o que nós chamamos de VA, VA, V. VA, VA, V. De trás para frente para trás, tudo certo, tá? O que é o VA, VA, V, professor? São as cores do arco-íris, ó. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho. Não vai esquecer nunca mais, hein? VA, VA, V. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Gravou já, né? Então, essas são as cores do nosso arco-íris, pessoal. E olha só o que acontece se nós unirmos todas essas cores aqui, ó. Nós temos uma luz branca, turma. Então, a soma de todas essas cores aqui nos dá a luz branca. E se por algum acaso essa luz branca passar por um sistema que disperse a luz, ele separa em cores novamente. Então, recapitulando, o espectro eletromagnético tem várias regiões. Nós só enxergamos a região do visível, que vai de 400 até 700 nanômetros. Dentro dessa região, nós temos as cores. Olha só uma coisa interessante aqui, ó. Lá no 400 nanômetros, nós temos o violeta. E aqui, ó, à esquerda dele, nós temos quem? Ultravioleta. Olha que legal. Lá, ó, no 700 nanômetros, nós temos o vermelho. Aí, olha quem está aqui à direita do vermelho. O raio infravermelho. Bacana, né? É por isso, aliás, que esses caras recebem esse nome, tá bom? Mas ainda tem algo que eu preciso te falar para encerrar a aula de hoje. A dualidade onda-partícula, pessoal. Aliás, eu comecei te falando nessa aula que a luz, ela é uma onda eletromagnética. No entanto, na história, os cientistas, a comunidade, a sociedade entendia que a luz era uma partícula, ó. Porque tinha comportamentos de partícula. Pega uma bolinha, taca na parede. O que vai acontecer com a bolinha? Bate e volta, professor. Reflexão. Se eu pegasse a luz e jogasse ela no espelho, acontecia a mesma coisa. A luz batia e refletia. Logo, ela tinha características, comportamentos de partícula. Então, entendeu-se que a luz era partícula. No entanto, mais tarde, experimentos mostraram que a luz tinha comportamentos de onda, comportamentos puramente ondulatórios, que só corroboravam para dizer que a luz era uma onda. Então, agora a luz é uma onda eletromagnética. Mas experimentos ainda mais lá para frente mostraram de novo que a luz era formada por pequenas partículazinhas, os fótons. Logo, a luz era mais uma vez uma partícula. E aí, professor, no final, quem ganhou? Onda ou partícula? As duas empataram. A luz, ela vai ter comportamentos ondulatórios e vai ter comportamentos de partícula, tá bom? Isso vai depender da situação que nós estamos analisando. Isso ficou conhecido como dualidade onda-partícula, tá? Porque a luz tem um comportamento dual, dual, tá? Ela tem dois comportamentos, o comportamento de onda e o comportamento de partícula. Muito bacana, né, pessoal? Muita informação legal na aula de hoje. Turma, então continue nessa playlist, continue nesse canal para ter mais aulas como essa e até a próxima. Valeu! Tchau!